Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 24 até o verso 34. Mateus capítulo 6, versos 24 a 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, eis aqui a Tua palavra, fale aos nossos corações nessa tarde, ó Pai. Apenas a leitura da Sua palavra já é vida, já é viva, já traz transformação e já traz paz ao nosso espírito. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor vença as minhas limitações, as minhas dificuldades, vença as minhas fraquezas, ó Deus, e fala com o Teu povo nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, não apenas agora, mas se porventura alguém escutar essa mensagem posteriormente, que essa pessoa também seja edificada para a glória do Seu nome. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem é ansiedade. Tem lógica? É uma pergunta. Tem lógica ficar ansioso? Essa pergunta não faz muito sentido, parece, hoje, né? Porque hoje, feita uma pesquisa recente, 7 a cada 10 pessoas sofrem de algum tipo de grau de ansiedade no mundo. Nós sabemos que as clínicas de psicólogos e também de psiquiatras estão repletas de pessoas que buscam atendimento, buscam ajuda para que possam tratar da sua ansiedade, dessa preocupação exagerada com as questões da vida. E hoje a nossa vida ela é tão corrida, né? E nós temos um mundo de consumismo. Nós sempre precisamos ter o celular do ano mais novo, o carro mais novo, né? Roupas sempre novas. Sempre precisamos buscar algo melhor. Alguns vão dizer a palavra, o mundo da ostentação, né? É interessante que assistindo um determinado filme, o livro de Eli, tem uma parte do filme que ele diz, após uma catástrofe nuclear, né? Ele diz assim que depois que ocorre essa catástrofe nuclear, onde o mundo inteiro é destruído por causa desse cataclisma, dessa catástrofe nuclear, as pessoas olhavam e se perguntavam, será que nós precisávamos realmente de tudo isso que nós tínhamos para viver?
Será que, de fato, tudo isso que nós corremos, buscamos, trabalhamos, ficamos ansiosos e preocupados, será que isso tudo, de fato, era necessário para viver? E é interessante que o Senhor Jesus, nesse texto, que para muitos, na nossa geração, talvez precisasse ser aí atualizado, porque se trata de uma época completamente diferente da nossa. As pessoas na época não tinham celulares, internet, computadores, não tinha televisão de LED, smart, não tinham carros elétricos ou mesmo carros como nós temos hoje. Mas é interessante que o Senhor Jesus vai tratar do problema que também na época, como hoje, era muito grande, a questão da ansiedade, da preocupação. Ele começa no verso 24, e aqui é importante lembrar disso. Nós estamos aqui em meio ao Sermão do Monte. Jesus está pregando aos seus discípulos. E Jesus está explicando e aplicando a lei moral de Deus, né, os 10 mandamentos. E ele começa o verso 24 dizendo, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e aqui a Mamon, a um Deus pagão, o Deus da riqueza, da prosperidade. Então, ou seja, ou nós vamos servir ao Senhor e nos contentarmos com Ele, com a sua palavra, com as suas promessas, ou nós vamos servir às riquezas. E a pergunta, irmãos, que faço para nós hoje, a quem nós temos servido? Se nós estamos servindo a Deus, de verdade, por que nós estamos tão ansiosos, tão preocupados? E nesse texto, o Senhor Jesus vai trazer essa palavra aos discípulos, como se dizendo assim, olha, se vocês confiam em mim, Cristo, se vocês confiam em mim, Jesus, se vocês de fato creem que eu sou Deus, que eu sou o Criador, que todas as coisas foram feitas por meu intermédio, e nada do que foi feito se fez sem a minha presença. Se vocês de fato creem que eu sou o mediador da aliança, se vocês de fato creem que eu sou um com o Pai, vocês não podem e não devem ficar ansiosos. Então, após colocar essa questão de que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou seja, nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo querer servir ao mundo, e querer os benefícios do mundo, e querer as atribuições do mundo. Não podemos. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. E aqui há algo mais profundo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. Porque servir as riquezas nada mais é do que eu servir àquilo que eu acho que eu preciso. Aquilo que eu penso que são as minhas necessidades. E Jesus deixa bem claro, não é possível. Ou vocês me servem a mim, ou vocês não servem a mim. Ou vocês são os meus discípulos, ou vocês não são. Sim, sim, não, não. Irmãos, Deus é muito simples. Os ensinos de Jesus são muito simples. Homens, pessoas com alto grau de escolaridade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, entendem essa passagem. E uma pessoa simples que não teve oportunidade de ter um estudo também consegue entender. É simples o que Jesus nos ensina aqui. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a nós mesmos. E aí voltamos à pergunta. Se nós dizemos servir a Deus e crer em Deus, por que estamos tão ansiosos? Por que estamos tão preocupados? Por que o nosso coração está tão aflito?
No verso 25, que é onde começa o nosso texto, falando exatamente sobre a questão da ansiedade, até o verso 34, nós podemos dividir aí basicamente esses 3 conceitos que Cristo nos dá sobre essa questão da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela é desobediência. Desobediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, a ansiedade, ela é algo irracional. Irracional para aqueles que dizem servir ao Senhor. E em terceiro lugar, a ansiedade é incredulidade. E nós vamos ver isso através dos argumentos que o próprio Senhor Jesus nos dá nesse texto. Mas algo antes de expor o texto, irmãos, precisa ficar bem claro, é que nós, qualquer um de nós, não somos contra o uso de medicamentos, de se procurar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Tem graus de ansiedade que são casos clínicos, é doença. Tem gente que desenvolve uma preocupação tão grande com a vida, com as coisas da vida, que elas precisam de ajuda médica, mesmo. E a bondade de Deus, a sua graça soberana, Ele dispôs médicos para ajudar nessa área também. Então, por isso que existem médicos, por isso que existem psicólogos, né? Por isso que existem psiquiatras, por isso que existem remédios. Então, em nenhum momento nós podemos falar assim, se você é ansioso, você é menos espiritual do que eu que não sou. Por exemplo, é um exemplo. Não existe isso. Tá certo? Então, em primeiro lugar, as pessoas que fazem uso de medicamento, que buscam ajuda, precisam continuar assim. E precisam continuar clamando a Deus, pedindo a Deus ajuda e cura. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, porque hoje existe, né, no movimento, entre aspas, evangélico no mundo, essa questão da palavra da cura, né? É o positivismo. Determine que você está curado e você estará curado, né? Dê ordens à sua enfermidade e ela vai embora. Então tem gente que para de tomar remédio, para de ir ao médico, porque dá ordens, né, como se, entre aspas, aí, palavras têm poder. Irmãos, a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. A sua palavra não tem poder nenhum. Ah, Rodrigo, me prova isso. Provo. Dá uma palavra sobre os problemas da sua vida, eles se resolvem? Não. Por quê? Porque a palavra do homem, irmãos, não tem poder. A palavra de Deus tem poder. Essa palavra aqui, ela cura. Essa palavra, ela liberta. Essa palavra transforma. A nossa palavra não tem poder nenhum. E quantos casos de pessoas que, ao invés de melhorar, pioram, porque decretam, né, exigem, dá ordens, enfim. Isso é um absurdo. Então, pessoas que precisam de médicos, pessoas que precisam de remédios, têm que continuar assim. Agora, há uma cura maior, há uma solução melhor, e essa solução vem da palavra e do Espírito de Deus, conforme Jesus nos ensina. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é que a ansiedade, ela é, sim, uma desobediência a Deus e uma desobediência à sua palavra. Que coisa, não? Difícil, dura essa palavra, né? Mas olha o que Jesus diz. Verso 25. Por isso vos digo, olha o imperativo, olha a ordem de Cristo. Não andeis ansiosos. Vejam que não é uma sugestão, não é um conselho de amigo, é a palavra de Deus. Vocês são os meus discípulos? Vocês creem em mim, na minha palavra? Então, não andeis ansiosos. Não andem ansiosos. Então, se Jesus me deu essa ordem, e eu ando ansioso, o que eu estou fazendo? Estou desobedecendo a Deus e a sua palavra. Se eu estou preocupado demasiadamente com as questões da minha vida, com o meu futuro, né? Se eu vou ter
amanhã se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego, se eu vou ter o que comer, se eu não vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir, se eu não vou ter o que vestir. Se isso está me preocupando, tirando meu sono, me trazendo angústia, me trazendo aflição, eu estou ansioso. E se eu estou ansioso, eu estou desobedecendo a palavra de Jesus. E Jesus diz, não andeis ansiosos, no verso 25. E ele diz mais, um pouco mais para frente, no verso 31. Portanto, não vos inquieteis. Segunda ordem, no mesmo texto. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Olha aí. E no verso 34, de novo, não vos inquieteis. Irmãos, quem está falando essas palavras é o Senhor Jesus, o autor da vida, o Criador, o Senhor. Ele está dizendo, não andem ansiosos, não seja inquieto, não seja preocupado, não gaste as suas energias e o seu tempo se preocupando demasiadamente com essas coisas. Mas não é por isso também que o Senhor Jesus disse assim, olha, então, não trabalhem, não estudem, não façam nada, tudo vai cair do céu para vocês. Nada disso. Não ficar ansioso, mas trabalhar duro, fazer o melhor para a glória de Deus. Não ficar ansioso, mas estudar sim, se preparar sim, se dedicar também, fazer o melhor na nossa casa, fazer o melhor no nosso trabalho, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus não é fazer simplesmente o melhor, é fazer o que eu consigo fazer de melhor. É não ficar ansioso, não ficar inquieto, mas é fazer o melhor sim, trabalhar duro, estudar, me dedicar, me preparar. Mas não andeis ansiosos. Pode ser que você dê o seu melhor, pode ser que você estude bastante, pode ser que você dê com todo o seu esforço, e ainda assim pode ser que dê errado. Soberania de Deus. Mas você fez o seu melhor, então você fez para a glória de Deus. É isso que importa. Até porque dar certo ou dar errado, isso também é muito subjetivo, né? O que é dar certo? Ah, não, eu tinha um plano assim, 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 e não se cumpriu da forma como eu planejei. Tanto que eu orei, tanto que eu pedi, tanto que eu planejei, tanto... Ora, mas e a vontade de Deus? Que é boa, perfeita e agradável. Não é? Então o que é dar certo, irmãos? Dar certo é a vontade de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Isso que é dar certo. Não importa se você fracassou ou se você foi vitorioso. Importa o seguinte, Deus foi glorificado? A vontade dele se cumpriu na sua vida, na minha vida? Deu certo. Pronto. É isso que a palavra nos ensina. Portanto, nós não podemos andar ansiosos, preocupados demais, perder noite de sono, mas mesmo assim a gente perde, né? Principalmente com a questão financeira, dívidas que nós fazemos que nós não conseguimos pagar, mas por quê? Porque nós achávamos que precisávamos de determinada coisa, e aí eu vou lá e faço a dívida, e eu perco o sono, né? Então, eu erro duas vezes. Eu erro porque eu fiz uma dívida para adquirir algo que eu pensava que eu precisava e não precisava, e depois eu perco o sono de novo porque eu não consegui pagar. Nós somos assim. Mas há redenção para isso também. Há redenção em Cristo para isso. Porque Ele é o autor da vida, Ele é o doador da prata, e é Ele que cuida do seu povo. Então esse é o primeiro ponto. A ansiedade, de fato, é desobediência. E, portanto, pecado, né, irmãos? Pecado nada mais é o quê? Que você desobedecer à lei de Deus. Então, se desobediência é quebrar a lei de Deus, e isso é pecado, então ansiedade é pecado. Você está ansioso? Tudo bem, peça perdão ao Senhor. Senhor, tenho andado ansioso, tenho andado preocupado. Senhor, tenho andado inquieto.
por esse texto, por essas palavras do Senhor, reconheço que eu preciso de arrependimento, eu preciso crer e confiar mais em Ti e na Sua palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, que o texto nos mostra é que a ansiedade é algo que é irracional. Não tem lógica ser ansioso. Não faz sentido ser ansioso. E Jesus mostra isso. Olha só que interessante. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Olha só, olha a pergunta de Jesus. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que é maior aqui? É a vida? É o dom da vida? É a manutenção e o sustento da vida? Ou é o alimento? Não é a vida? Então, se Deus te deu o maior e o melhor, que é a vida, Ele não vai te dar o menor, que é o alimento? Percebam como não tem lógica? Se Ele te deu, vamos dizer assim, o mais difícil e o mais impossível, que é o dom da vida, Ele não vai te dar também o alimento para sustentar essa vida? Olha o outro argumento. Não é o corpo mais do que as vestes? Quem é maior aí? O que tem mais importância? O corpo ou a roupa do corpo? É óbvio que é o corpo. Então, se Deus te deu a vida e se Deus te deu um corpo, o que é dar o alimento e a roupa? É insignificante. Está vendo como não tem lógica? Jesus está nos chamando ao despertamento. Vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados, mas vocês têm a vida, vocês têm o corpo. Vocês acham mesmo que Deus, que é o cuidador, que é o auxiliador de vocês, e Ele deu para vocês o maior e o mais excelente, Ele não vai dar também o mais simples? Não tem lógica. E depois Ele continua. Verso 26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Olha o argumento do Senhor Jesus. Quem cuida dos pássaros? É a mãe natureza? É o acaso da criação? É a teoria do caos, da física? Não! Quem cuida de um pássaro, irmãos, é Deus. É o vosso Pai. E aí, olha a pergunta do Senhor novamente. Porventura, vós não valeis mais, muito mais do que as aves? Ele inverte o argumento agora. Ele nos diz assim, para pensar. Se Deus, o vosso Pai Celeste, olha a linguagem pactual, Ele está falando com o seu povo. Ele não está falando com os ímpios, com os incrédulos. Ele está falando com nós, conosco, com o seu povo. O vosso Pai Celeste, Ele cuida, e Ele alimenta, e Ele sustenta um passarinho. Vocês não valem muito mais do que um passarinho? Vocês acham mesmo que o Pai Celeste de vocês, esse Pai amoroso, esse Pai misericordioso, esse Pai gracioso, vai cuidar de um passarinho e não vai cuidar de você? Viu como é que não tem lógica? É irracional. Ser ansioso, irmãos, é irracional. Porque Deus me deu o maior, que é o corpo e a vida. Ele não vai me dar o restante, do sustento? Deus cuida de um pássaro que nós nem sabemos aonde vai, de onde veio, para onde vai. Nós não temos nem noção. E Deus está cuidando, Deus está alimentando, Deus está sustentando eles. E vocês não valem muito mais do que os pássaros? Ou seja, não é possível que vocês estão ansiosos. Não é possível que vocês estão preocupados. Não é possível que vocês estão com medo. Vocês têm um Pai tão bom assim, tão poderoso,
tão grandioso, tão maravilhoso, que cuida até dos passarinhos, e não vai sustentar vocês? Olha o argumento de Jesus. Para pensar. Não tem lógica. Não tem lógica não crer nesse Deus. Não tem lógica não crer no cuidado e no sustento desse Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele utiliza dois tipos de argumento, do maior para o menor e do menor para o maior. Tanto faz. Nas duas formas, não tem nenhum tipo de lógica. Ele continua. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Você não dorme mais, você toma remédio, você faz isso, você faz aquilo, você está desesperado, arrancando cabelo, ficando careca. Aí Jesus pergunta assim, me diz uma coisa, acrescenta 1 segundo na sua vida. Toda essa preocupação que você está tendo, essas noites sem dormir, essa sua inquietação no seu coração, acrescenta 1 segundo na sua vida? Não. Então, de novo, mais um argumento de que estar e permanecer ansioso não tem lógica. Por quê? Porque não serve para nada, a não ser para atrasar a sua vida. Olha só que interessante, Jesus está dizendo. Gente, o Senhor Jesus está nos ensinando. Você está ansioso, está preocupado, isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Você não dorme, você não consegue realizar as suas atividades, o seu casamento está uma droga por causa da sua ansiedade, o seu desempenho no seu trabalho está uma droga por causa da sua ansiedade, a sua família não te aguenta mais por causa da sua ansiedade, porque quando a gente está ansioso, a gente está nervoso, nós falamos coisas que não convêm para pessoas que amamos, nós ferimos pessoas que amamos, é ou não é? Ou isso só acontece comigo? E Jesus está falando assim, e tudo isso, está acontecendo tudo isso, e sabe o que isso vai resolver na sua vida? Nada. Só vai atrapalhar mais ainda, vai te prejudicar mais ainda, vai te atrapalhar mais ainda. Ou seja, ansiedade além de ser desobediência, é irracional, é loucura, não tem lógica ser ansioso. Mas ele continua. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. De novo o argumento. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Terceiro ponto, ansiedade e incredulidade. Deus foi lá, usou todo o seu poder, a sua palavra criadora, usou a sua sabedoria e floreou os montes com os lírios do campo. Belíssimos, todos eles coloridos, nos mínimos detalhes. Nenhum de nós deu opinião para Deus do que e como ele deveria fazer. Ele foi lá, ele fez para ele mesmo contemplar, para a sua própria glória, ele floriu os campos com os mais belos lírios. E Jesus ainda diz assim, olha, Salomão, que era um ostentador, porque ele era rico e sábio, em toda a sua glória, ele não foi tão belo, ele não conseguiu se vestir de forma tão bela como Deus vestiu os lírios do campo. Mas tem uma coisa, o lírio nasce, vem aquele sol escaldante do deserto, ali daquela região da Palestina, aqueles lírios secam e morrem, as mulheres da época, elas iam até os campos, colher aqueles lírios secos, sabe para fazer o quê? Lenha, para
assar comida. Punha fogo naquilo para cozinhar o feijão, o arroz, né? Não sei qual que era a comida típica da época, mas para fazer um pão. Punha lá o lírio, aquele belíssimo lírio que Deus criou com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria. Punha lá, estava seco. Vai fazer o que com aquilo? Taca fogo, vamos fazer comida com aquilo. Ou seja, por isso que Jesus diz aqui, ó. Hoje existe, verso 30, amanhã é lançado no forno. Quanto mais a vós outros, se Deus vestiu os lírios do campo, que duram um dia e são lançados no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Olha aí, incredulidade, gente, que coração nós temos, né? Não tem como não lembrar de Romanos 7, do apóstolo Paulo dizendo muitas vezes: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que coração incrédulo, miserável. Vê a criação, a história, vê como Deus cuida dos pássaros, da natureza, até das flores. Mas mesmo assim, a gente está ansioso, está preocupado, porque a gente acha que Deus não vai cuidar da gente. A gente acha que Deus esqueceu da gente. Não é assim? Nós achamos que Deus nos abandonou. Aí ele vira para nós e fala assim: homens de pequena fé, vocês são loucos? O Pai de vocês cuida e sustenta a criação, não vai cuidar de vocês? Não vai sustentar vocês? Porventura não vai guiar vocês no caminho dele, na palavra dele? Porventura esse Pai que é amoroso, que é poderoso, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, vocês acham mesmo que esse Deus vai abandonar vocês? E ele diz na sua palavra: ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, eu, Deus, jamais vou me esquecer do povo da minha aliança. Portanto, e aqui Jesus parte para a conclusão dos argumentos dele, né? E que é a conclusão também da mensagem. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, trabalhe, estude, se prepare, planeje, mas não fique preocupado com essas coisas. Não fique ansioso com essas coisas, não fique inquieto, não fique com medo. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, a vida do gentio, que aqui no texto e na época, né, o gentio é o incrédulo, são eles que vivem em favor ou em prol, né, do dinheiro, das riquezas materiais. São eles que trabalham só para conseguir dinheiro, só para conseguir prosperidade, só para aumentar patrimônio. São os incrédulos. Jesus está dizendo aqui, são os ímpios que fazem isso. Eles estão preocupados com o que eles vão vestir. Os ímpios estão preocupados com aumentar a sua casa, ter mais conforto, mais luxo. São eles. Com vocês não deve ser assim. Não é? Estes homens e essas mulheres que não creem no Senhor Jesus vão estudar, vão se preparar na vida para quê? Eu quero ter um emprego que pague bem, que pague melhor, que eu tenha conforto. Não tem pensamento de Deus, é só dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é acumular bens. E lembra do Senhor Jesus? Que ele disse: você acumulou uma grande riqueza no seu celeiro, hoje mesmo pedirão conta da tua alma. E o que você vai dizer? Então, é o retrato do mundo de hoje. As pessoas estudam, trabalham e se formam
não é pensando em servir a Deus, servir ao próximo, ou exercer o seu dom, a sua vocação, aquilo para o qual elas foram chamados. Não, olha, Deus me chamou para ser médico, vou ser o melhor médico. Deus me chamou para ser pedreiro, eu vou ser o melhor pedreiro. Deus me chamou para ser pintor, eu vou ser o melhor pintor. Deus me chamou para ser professor, eu vou ser o melhor professor. Que nada! O guia das profissões de hoje é o que paga melhor e o que dá mais sustento na sua vida, que vai dar conforto para você e para os seus filhos. Irmãos, quem pensa dessa forma, conforme diz o texto, são os incrédulos, os ímpios. Palavras do Senhor Jesus. Não é? Então ele diz aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Vocês estão chamando Deus de bobo? Ou vocês estão dizendo que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Olha o argumento da irracionalidade de novo. Deus conhece todas as coisas. Antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele já conhece o que está lá no nosso coração. Então Ele sabe do que vocês precisam, Ele sabe do que eu preciso. E no verso 33, ele vai dizer, buscai, pois, portanto, né, porque aí é a conclusão, né, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, baseado na sua palavra, perdão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que Jesus está dizendo? O foco da vida dos meus discípulos, dos meus seguidores, é viver para a minha glória, para a glória do reino de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o meu reino e a minha justiça, e não preocupado com as coisas desse mundo. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E parece que a linguagem aqui, Jesus está dizendo assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tipo assim, essas coisas aí, ó. Vocês não dormem e não fazem nada por causa disso, ó, isso aí Deus vai acrescentar. Mas busquem o reino, a glória de Deus, a justiça do reino que está na palavra. E portanto, encerrando, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia, o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o dia de hoje já traz um mal suficiente para você viver o hoje. Agora você imagina, se o dia de hoje já traz o seu mal, você está preocupado com daqui 100 dias para frente, 300 dias, 10 anos. Então você está acrescentando 10 anos de mal na sua cabeça. Não tem como não ficar ansioso, preocupado. Não tem como. Se um dia só já traz o seu mal, imagina os dias para frente. Você está se preocupando, se ocupando com antecipação. Então você está trazendo mal para o seu coração. Lembram da oração do Pai Nosso? Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Senhor, supre as minhas necessidades físicas, espirituais, emocionais, hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, porque estamos nos preocupando com o amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, as suas preocupações, as suas necessidades. Senhor, supre hoje as minhas necessidades. Senhor, cuida de mim hoje, cuida da minha família hoje. Senhor, que eu ore mais hoje, que eu leia mais a palavra hoje. O tempo da visitação de Deus, irmãos, na nossa vida é hoje, é agora. Quantas pessoas, não é? Nós ouvimos, não, quando eu estiver com a vida mais tranquila, então eu vou buscar a Deus. Quantas pessoas dizem isso? Não, olha, eu tenho muito pecado, a minha vida é muito complicada, então eu vou resolver a minha vida primeiro,
para que depois eu vá buscar a Deus. Não vai nunca. Não vai nunca. Jesus, quando ele chama Mateus, ele diz: Levi, segue-me. Mateus largou tudo e foi na hora. Ele não estava preocupado se ele estava roubando, que ele roubava também, né? Ele mesmo diz isso como cobrador de imposto, né? Ele mesmo diz isso, que ele roubava e que ele tinha dívida e que ele precisava prestar conta. Não, nada disso. Jesus chamou, ele levantou e foi na hora, foi atrás de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E nós estamos carregando fardos pesados demais. Por quê? Porque protelamos. Não, Deus, só um minutinho. Deixa eu resolver as minhas coisas aqui primeiro, depois eu me acerto contigo. Sabe quando você vai se acertar com Deus? Nunca. Mas se você entregar o seu coração, mesmo com essa ansiedade toda, mesmo com essa preocupação toda, não importa, vá até Cristo. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Deixa a circunstância, a situação, Deus vai cuidar de tudo. Mas em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra. Ela é poderosa, ela fala conosco, ela nos confronta. Deus, tantas vezes ficamos preocupados com tantas coisas, Senhor. Não cremos, desobedecemos, ó Pai, desafiamos a sua palavra. Pedimos perdão nessa tarde pela nossa ansiedade, pela nossa inquietação, mas estamos aqui e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida do nosso corpo, e por isso nós cremos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas para a glória do seu nome. É o que nós oramos gratos a Ti nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.